perseguidos por causa da fé cristã. Para começar, diríamos que a perseguição tem acompanhado a história dos seguidores de Cristo, intercalada por períodos de tolerância seguidos por novos ataques, tanto de fora quanto de dentro da própria igreja. No Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 1 ao versículo 37, encontramos um episódio que retrata, em alguma medida, a perseguição cristã dos dias atuais. Neste texto, posso ver um homem entrando em sua própria cidade, caminhando por caminhos antes por ele trilhado, ouvindo vozes já conhecidas, mas agora tudo tinha cores, tudo dava sentido. Ele agora podia ver com os seus próprios olhos. Já não se tratava mais de um simples cego que vivia na entrada da cidade como mendigo. Acabara de lavar-se no poço de Siloé por ordem de um homem chamado Jesus. Agora tinha os seus olhos abertos. Já não seria mais um inútil. Já não seria mais uma vergonha para os seus pais, visto que o fato de nascer cego fazia daquele homem um genuíno filho do pecado, assim pensavam em sua cultura. Já não seria mais um peso para o seu povo. E as pessoas? As pessoas estavam perplexas. Elas diziam: não é este aquele que mendigava na entrada da cidade? É ele, respondiam alguns. Acho que parece com ele, acrescentavam outros. Ele dizia: sou eu mesmo, sou eu mesmo. Os religiosos profissionais, os sacerdotes, eles estavam furiosos e buscavam 1000 razões para que este homem e seus pais negassem que aquele filho do pecado tivesse sido capaz de receber tamanha graça. Sabe por quê? Porque isto faria de Jesus o Cristo. Os seus pais estavam assustados por medo de serem expulsos da sinagoga. Indagados se este homem se tratava de seu filho, afirmavam que sim, mas quanto ao que aconteceu com ele, não ousavam dizer absolutamente nada. Mas o homem que havia sido curado não cessava de dar testemunho do que havia acontecido. Ele dizia: eu era cego, mas eu encontrei um homem chamado Jesus e isso mudou completamente a minha vida. A Bíblia diz que aquela gente resolveu expulsar aquele homem. Seus vizinhos não lhe ofereceram nenhuma proteção. Seus pais não lhe estenderam a mão. Tinha sido desprezado pelos seus. Seus líderes o odiavam. Amigos, assim como este homem do relato bíblico, os cristãos ao redor do mundo continuam sofrendo ataques pela fé que professam. E tudo isto sob o silêncio da mídia tradicional e da comunidade internacional que rotineiramente ignoram este fato como se fosse sem importância alguma. Talvez queiram alegar o princípio cristão do dar a outra face. Mas o princípio da fé e conduta cristã de dar a outra face não é deixar o outro te assassinar, mas tem a ver com o dar a outra face do perdão. Quando, em obediência aos ensinamentos do próprio Cristo, mostra-se ao agressor que ele está andando por caminhos tortuosos, que ele está andando por caminhos equivocados e que necessita de perdão e de redenção.
Mas isto incomoda. Mas o que me incomoda é a quem interessa esse silêncio, já que parece não haver motivos, diria, estritamente religiosos por trás desta perseguição, por trás destas mortes, pelas quais passam os nossos irmãos cristãos ao redor do mundo, visto que tais perseguições podem estar relacionadas, em alguns casos, ao nacionalismo religioso, em outro ao controle de Estado, ou mesmo ao crime organizado e seus cartéis. A pergunta é: a quem interessa escamotear estas notícias? A quem interessa fazer com que elas desapareçam sem que ninguém perceba o número crescente desse genocídio? Meus irmãos cristãos ao redor do mundo, vocês que enfrentam diversos tipos de violência, através de mortes, prisões e ataques de suas casas e igrejas, lembremos das situações daquele cego que fora curado e agora perseguido, é expulso de sua própria cidade. Olha, ele não tem pátria, não tem parentes, não pode voltar para os seus. Aquele homem que havia vivido toda a sua vida sob a assistência do seu povo, agora é expulso de sua própria casa, de sua própria cidade, pelo simples fato de haver dado testemunho de um homem que, quem sabe, nunca mais o voltaria a encontrar. O que fazer agora? Talvez o mais prudente seria negá-lo. Ele já não está mais presente. Ou quem sabe o melhor seria seguir vivendo cego e desfrutar da simpatia de sua família, da simpatia dos seus amigos, da simpatia de sua comunidade. Não incomodaria ninguém. Senhores, a Bíblia não diz que este homem, em razão da sua perseguição, foi procurar a Jesus. Não. Pelo contrário, no versículo 35 diz que Jesus foi informado de que o tinham expulsado e foi procurá-lo. Procurá-lo assim como o pastor vai em busca da ovelha sofrida. No versículo 35 diz que quando Jesus o encontrou, e se o encontrou é porque o buscava, Jesus lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E aquele homem disse: Senhor, quem é ele para que eu creia nele? E Jesus lhe respondeu: é aquele que fala contigo. O homem, em atitude de adoração, faz a sua pública profissão de fé e diz: Senhor, eu acredito. E o adorou. Vejamos o que Jesus nos ensina no meio de nossas perseguições. Ele diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por causa do meu nome. Exultai e alegrai-vos, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Concluindo, morrer ou ser perseguido por causa da fé cristã tem feito parte dos riscos enfrentados por milhões de nossos irmãos cristãos ao redor do mundo. Mas o que me incomoda mesmo é: a quem interessa escamotear estas notícias? A quem interessa fazer com que elas desapareçam, fiquem ocultas, sem que ninguém perceba tamanho genocídio? Mas não esqueçam,
Deus é Deus. E nós, humanos, simplesmente humanos. Senhor, eu acredito.